E o Manchester City quer o lateral direito Wesley e já começa a pressionar a diretoria rubro-negra. Eu vou falar sobre isso, vou falar do empate amargo de 1-1 entre Flamengo versus Central Córdoba na Libertadores da América e vou falar também do goleiro Rossi, que na chegada no Rio de Janeiro sofreu uma tentativa de assalto. Então, rapaziada, se vocês chegaram agora, eu já peço, não pule esse vídeo, porque eu tô trazendo informações importantíssimas e informações de ouro do nosso Mengão pra vocês. Bom, rapaziada, deixa eu começar esse vídeo aqui falando do Manchester City, porque eles querem, rapaziada, a qualquer custo o lateral direito Wesley do Flamengo, e eles, galera, já começam a pressionar a própria diretoria rubro-negra. Dá uma olhada, rapaziada, nessas informações que eu trouxe pra vocês. Olha só, galera. Manchester City quer o Wesley e pressiona o Flamengo para contar com o jogador antes do Super Mundial. O clube inglês também disputa a competição e está no grupo G, rapaziada. Outra opção para a posição é Tino Livramento do Newcastle, mas o City prioriza a contratação do lateral direito Wesley do Flamengo. Ou seja, rapaziada, o Manchester City está vendo a concorrência de Barcelona, Chelsea, Arsenal, rapaziada, e o próprio PSG, ou seja, o Manchester City quer dar uma de esperto, quer largar na frente, galera, e já começa a pressionar a própria diretoria do Flamengo. Porém, o Flamengo, rapaziada, tem um jogador e só libera se quiser, até porque a própria diretoria do Flamengo, de José Boto, junto com o técnico Felipe Luiz e o próprio presidente do Flamengo, rapaziada, o BAP, já falou que não vai liberar nenhum jogador antes do Super Mundial. Pode vir com um caminhão de dinheiro que a diretoria do Flamengo não vai liberar. Ou seja, rapaziada, o Manchester City tá chantageando o Flamengo, quer fazer, rapaziada, pressão psicológica e quer que o Flamengo libere o jogador, até porque o próprio time também, o time inglês do Manchester City, tá no Super Mundial de Clubes. Ou seja, rapaziada, já pensou, galera, o Flamengo liberando o Wesley aí pro Manchester City, vai liberar o jogador pro Manchester City, o Manchester City também vai disputar o Super Mundial de Clubes e o Manchester City ali ia levar o Wesley ali pro Mundial de Clubes. Ou seja, rapaziada, que vantagem é essa que o Flamengo teria em vender o Wesley agora pro Manchester City, sendo que o Manchester City também vai disputar o Super Mundial de Clubes. Ou seja, rapaziada, só vai vender depois do Mundial. E eu digo sempre aqui, viu, rapaziada, não pode vender a troco de banana. Se quiser o jogador, rapaziada, vai ter que pagar caro, até porque ele tá sendo disputado por mais de 5 clubes europeus. Ou seja, rapaziada, quer o jogador? Quer levar agora? Vai ter que pagar a multa rescisória, ou seja, então não leva o jogador. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui do jogo de ontem, né, galera? Até porque eu falei pra vocês que se o Flamengo quisesse ganhar, que se o Flamengo, rapaziada, quisesse sair com os 3 pontos, é o que eu sempre digo, tem que jogar com sangue nos olhos, tem que jogar, rapaziada, com raça, coisa que o time do Flamengo não fez ontem contra o Central Córdoba, rapaziada. Eu fiquei indignado quando eu vi o time do Flamengo jogando e errando, rapaziada, passe ali de 1 metro de distância. Eu fiquei indignado, rapaziada, porque parecia que não era o time do Flamengo que estava em campo. Ontem, rapaziada, eu tive a sensação que só o time do Central Córdoba tava jogando, até porque o Flamengo teve um início de primeiro tempo muito bom. O Arrascaeta fez ali o primeiro gol que deu a vantagem pro Flamengo. E era, rapaziada, só o Flamengo ir pra cima, era só o Flamengo segurar o resultado. Mas, rapaziada, parece que o time do Flamengo ontem desaprendeu a jogar futebol. O Danilo, rapaziada, entregando a bola, quase que o Danilo entrega ali o gol. Porque o Danilo ali tava com a bola sem marcação nenhuma, com a bola dominada, rapaziada. O Danilo olha pro jogador do Central Córdoba e simplesmente toca pro jogador do Central Córdoba, que em seguida, rapaziada, os caras vão pro contra-ataque, chuta pro gol, a bola bate na mão do Léo Pereira, o juiz, rapaziada, marca o pênalti. O juiz marca o pênalti e em seguida, rapaziada, o VAR manda chamar o juiz ali, analisar de novo. O juiz, rapaziada, analisou o lance e voltou atrás. Ou seja, o VAR, rapaziada, salvou o Flamengo ontem do que poderia ter sido ainda mais pior, porque o Flamengo poderia ter perdido aquele jogo de ontem de 2-1 de novo
E a situação do Flamengo, que já é complicada, poderia estar mais complicada ainda. Vocês têm noção, rapaziada, que o torcedor rubro-negro hoje tá com a calculadora na mão, fazendo contas e mais contas, pra ver se dá certo, galera, o Flamengo passar ali de fase na Libertadores da América. Coisa, galera, que o Central Córdoba, que jamais disputou uma Libertadores na sua vida, primeira vez do Central Córdoba, e o Central Córdoba tá com 8 pontos, rapaziada. Com 8 pontos ali, mesmo número de pontos da LDU. É coisa que é vergonhosa pro Flamengo, né, galera? Até porque o elenco do Flamengo fatura R$1 bilhão por ano. O Flamengo, rapaziada, é considerado ali o elenco mais caro da América do Sul, ou seja, os caras estavam jogando ruim ontem, os caras, rapaziada, estavam errando tudo, e a sensação que eu tive, que todo torcedor rubro-negro que estava assistindo o jogo de ontem, teve a sensação que o time do Flamengo não estava querendo jogar, que o time do Flamengo, rapaziada, estava querendo entregar a partida, ou seja, né, galera, Arrascaeta errando muito, o Danilo também, rapaziada, errando muito, e o jogo de ontem só deu um time que, na minha concepção, sendo bastante humilde, eu sou rubro-negro, mas o Central Córdoba foi muito superior ao time do Flamengo. A gente tem que agradecer, rapaziada, mérito também total do goleiro Rossi, até porque o Rossi, se não fosse o Rossi, o Flamengo teria saído ali no jogo de ontem com uma derrota. É o que eu falo, né, rapaziada, eu não vou culpar só o técnico Felipe Luiz, coisa que eu vejo aí, muito torcedor tá culpando, tá pedindo a demissão do técnico Felipe Luiz, porém, o técnico Felipe Luiz, rapaziada, tem sua parcela de culpa, mas os jogadores também têm sua parcela de culpa. E a diretoria de BAP e José Boto também tem sua grande parcela de culpa. Até porque foi eles que implementaram na cabeça do técnico Felipe Luiz e na cabeça dos jogadores que a prioridade do Flamengo esse ano vai ser o Brasileirão. E desde sempre, rapaziada, eu tô batendo aqui na mesma tecla que o time do Flamengo, junto com o técnico Felipe Luiz e todo mundo ali envolvido, tem que priorizar, rapaziada, é vencer a cada jogo e não tá priorizando ali o Campeonato Brasileiro, que acaba dando ali no que tá dando hoje, né, rapaziada? O Flamengo tá desfocado na Libertadores da América. O Flamengo nos 2 jogos contra o Central Córdoba ganhou apenas 1 ponto. E ao contrário do Central Córdoba, rapaziada, que disputou ali 6 pontos contra o Flamengo, ganhou 4 pontos, né, rapaziada? E isso aí é inadmissível. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui do goleiro Rossi e do acontecido. Até porque, galera, pra quem ainda não sabe, o goleiro do Flamengo sofreu uma tentativa de assalto. Dá uma olhada, galera, na nota oficial que o Flamengo soltou. Olha só, rapaziada. O Clube de Regatas do Flamengo informa, conforme divulgado em boletim de imprensa, na madrugada desta quinta-feira, dia 8, alguns de seus atletas foram alvo de uma tentativa de assalto ao retornarem para suas casas em seus carros por volta das 5h30 da manhã, após o desembarque no Rio de Janeiro. A ocorrência se deu na linha amarela, na altura de Bom Sucesso, quando o veículo blindado em que estava o goleiro Rossi chegou a ser atingido por 4 disparos. Felizmente, nenhum atleta ou ocupante do veículo foi ferido e todos se encontram em segurança. É complicado, né, rapaziada? Ou seja, a segurança tem que ser aumentada depois que o elenco do Flamengo chegar no Rio de Janeiro, galera, e forem para suas casas. Até porque, galera, quando acontece isso aqui, o clima no vestiário do Flamengo já não é lá essas coisas, né, rapaziada? Já não tá lá essas coisas. E depois que acontece uma situação dessa, rapaziada, aí que o cara fica, né, galera, com a cabeça mais cheia. Ou seja, rapaziada, segurança tem que ser aumentada pros jogadores ali do Flamengo, né, rapaziada? Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui do técnico Felipe Luiz, que depois do empate amargo, rapaziada, contra o Central Córdoba, o técnico Felipe Luiz foi pra coletiva e falou: olha só, rapaziada, abre aspas para o Felipe Luiz. Eu optei pelo Luiz Araújo por dentro e abri o corredor para o Wesley e depois o Varela. Nesse jogo, o Bruno na esquerda, o Arrasca na frente e o Juninho no ataque. Para mim, o campo estava pedindo isso e eu tomei essa decisão. Ou seja, né, rapaziada, depois do jogo, o técnico Felipe Luiz sofreu um monte de crítica, né, rapaziada? Até porque, por optar colocar aí o Bruno Henrique, que não estava bem no jogo, por optar, rapaziada, deixar o Bruno Henrique como titular e deixar o Luiz Araújo, que vinha jogando muito bem, apenas pro segundo tempo, né, rapaziada? O técnico Felipe Luiz
tá sofrendo ali uma chuva de crítica, né, galera? E principalmente depois desse empate amargo e principalmente também depois da situação ali do Flamengo na Libertadores, que tá em terceiro colocado e precisando das 2 vitórias, viu, rapaziada? E o Arrascaeta, galera, também falou, olha só, abre aspas para o Arrascaeta. Não, na verdade é muito pouco o valor do empate. Queríamos sair com os 3 pontos hoje. Sabíamos que seria uma partida difícil. Mas erramos muito. Na verdade, não tivemos uma boa partida hoje. Não fizemos uma boa partida contra o Cruzeiro. E temos que levantar a cabeça e seguir trabalhando. Ou seja, rapaziada, o Arrascaeta falou o que eu falei aqui também, né, rapaziada? Um time do Flamengo apático. Um time do Flamengo, rapaziada, errando simplesmente tudo. Errando até passes ali de 1 metro, como o Danilo errou, e ia entregando o gol ali pro jogador do Central Córdoba. E ia, rapaziada, piorando a situação do Flamengo ainda mais. Ou seja, o técnico Felipe Luiz tem que parar de passar a mão na cabeça dos caras e tem que reclamar, rapaziada. Quando for pro Felipe Luiz reclamar, seja até com o Arrascaeta, se for possível, tem que reclamar. Tem que chamar atenção, porque foi assim e era assim que o JJ era dentro do elenco do Flamengo, né, rapaziada? Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui também de Bruno Henrique, que não vive um bom momento dentro do Flamengo. Não vive um bom momento, rapaziada, pelas circunstâncias ali de que o Bruno Henrique tá na justiça, que o Bruno Henrique, rapaziada, é o que eu falo sempre, o Bruno Henrique tá pressionado e conforme ele tá pressionado pelo STJD por fraude, manipulação, rapaziada, isso também tá afetando o Bruno Henrique dentro do campo. E ontem, galera, eu falei que depois que saiu a notícia, né, rapaziada, de que o Bruno Henrique estaria na justiça, e isso, rapaziada, só acontece em jogo do Flamengo pra atrapalhar o cara, né, rapaziada? Ou seja, o Bruno Henrique tem que resolver essa situação logo, porque ele tá levando, rapaziada, toda a situação fora do campo, tá levando pra dentro do campo e deixando afetar ali o seu desempenho dentro do Flamengo, né, rapaziada? Ou seja, o Flamengo tem que melhorar e vamos rumo aí buscar essas 2 vitórias em casa na Libertadores da América. Eu só quero agradecer, galera, a vocês que vieram aqui nesse vídeo, assistir o vídeo completo, se inscreveu no canal e ativou o sino de notificação. Muito obrigado, rapaziada. Vocês são foda. E você aí que ainda não se inscreveu no canal, corre, galera. Dessa moral, já se inscreve no canal, ative o sino de notificação e deixa aquele like, né, rapaziada? Deixa o like aí, maroto. Vamos ajudar o nosso canal que tá trabalhando aí por vocês, viu, rapaziada? Valeu!